Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Vamos para a segunda edição de hoje, né? Segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Falaremos sobre Copa do Brasil, falaremos sobre reforço, né? Que a expectativa é que após o estadual chegue mais um atacante, você vai entender essa situação aqui. Vamos falar, é claro, sobre o jogo de amanhã contra o Flamengo, provável escalação do Vasco, também a quantidade de ingressos vendidos. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo falando da Bevision, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você que usa lente de contato, óculos de grau, ou que tá afim de dar uma repaginada comprando um óculos escuro novo, eu recomendo a Bevision. A Bevision ainda te dá 10% de desconto em todo o site se você utilizar o cupom JUNINHO10. JUNINHO10 te dá 10% de desconto em todo o site, você recebe no conforto da sua casa, beleza? Bevision, parceiro aqui do canal, então você que está querendo comprar, né, lente de contato, está querendo comprar um óculos escuro novo ou até mesmo óculos de grau, procure a Bevision, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá para dar uma olhadinha. Tamo junto? Bevision, parceira do nosso canal. Bom, começa esse vídeo falando sobre Copa do Brasil, e a notícia sobre Copa do Brasil é boa, né? Porque o Vasco vai estar no pote 1 do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Classificado para a terceira fase, o Vasco vai estar no pote 1 da competição, então não corre risco de enfrentar clubes da primeira divisão, né? Nessa próxima fase da Copa do Brasil. Então a tendência é que o Vasco ainda enfrente na próxima fase uma equipe mais fraca, né? Então isso é bom para a gente, o Vasco no pote das principais equipes do futebol brasileiro. O Vasco que se classificou após vencer o Nova Iguaçu por 3-0, né, no Engenhão, numa bela partida do Gigante da Colina. No próximo final de semana, amanhã, conhecido como sábado, o Vasco vai encarar o Flamengo, né, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. E o Vasco precisa vencer, né, e vencer por 2 gols de diferença. Para essa partida de amanhã, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Maracanã estará lotado, né, para acompanhar esse clássico entre Vasco e Flamengo. E a tendência é que o Vasco repita a mesma escalação que jogou contra a equipe do Nova Iguaçu. O técnico Fábio Carille deve manter a mesma escalação que goleou a equipe do Nova Iguaçu. Jogo amanhã, 5h45, no estádio do Maracanã. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda, o meio formado por Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, e na frente 3 atacantes, Nuno Moreira de um lado, Ryan de outro e Verratti centralizado. Essa deve ser a escalação do Vasco para esse jogo contra o Flamengo. O Vasco repetindo a escalação que goleou o Nova Iguaçu, e acho que é a escalação até agora que apresentou o melhor futebol do Vasco nessa temporada. Então concordo, acho que o Carille realmente tem que repetir essa escalação amanhã. Quem deve ficar como opção para o segundo tempo é o angolano Lloyd Augusto, né? Ele que vem entrando nas partidas desde que foi anunciado. Amanhã está relacionado, vai ficar no banco de reservas e deve entrar no decorrer do jogo. E aqui no futebol brasileiro a gente já teve um atacante angolano que fez muito sucesso, que foi o Johnson Macaba. Quem tem mais de 30 anos aí lembra muito do Johnson, né? O angolano Johnson, que se destacou muito na Portuguesa, no Goiás, principalmente na Portuguesa, ele jogou muito bem. E o Johnson deu uma entrevista exclusiva ao companheiro Marquinhos, do canal Detetive Vasco,
falando, né, sobre essa expectativa de um atacante angolano no futebol brasileiro, dizendo ali o que ele espera, né, do Lloyd Augusto, o que ele conhece sobre o jogador, enfim. Achei muito bacana nessa matéria que o amigo Detetives Vascaínos trouxe. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o canal do Marquinho Detetives Vasco para você acompanhar. Tem matérias exclusivas lá sobre o Vasco da Gama, notícias também em primeira mão. É um baita de um canal que eu recomendo. Beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreva, dá essa moral pro amigo que faz um belíssimo trabalho. E acompanhe o que o angolano Johnson, né, disse sobre o Lloyd Augusto. Galera do canal Detetives Vascaínos, quem fala aqui é o Johnson Macaba. Eu sou ex-jogador da seleção angolana e o africano que mais atuou por clubes brasileiros. E eu vim aqui falar da contratação do Vasco da Gama, o atacante angolano Lloyd, do meu país, né? Então, vou falar de 3 pontos que me chamaram muita atenção no Lloyd. Primeiro, o Lloyd é um cara super autêntico. Ele fala aquilo que realmente ele pensa. Tanto é que na Turquia, ele fez uma live falando que o clube deveria liberá-lo para que ele viesse jogar no Brasil, que era o sonho dele, porque até ele já estava ensaiando as gírias brasileiras para poder usar aqui. Adorei isso. Segundo ponto, o Lloyd, ele é um atacante tipicamente africano e angolano. Por quê? O angolano gosta do drible, gosta de deixar o zagueiro perdido, gosta de ser ousado, com muita habilidade. Então o Lloyd, sim, ele é um cara habilidoso em velocidade. Isso para mim é muito bom. Terceiro ponto, e não menos importante, apesar dele ter essa característica, ele também é muito responsável na parte tática. Isso eu acredito que se deve muito pelo fato dele terminar a categoria de base dele em Portugal, lá no Sport, e também como ele já ingressou nos profissionais em Portugal e depois na Turquia, que também é um futebol muito tático. Eu estive lá por alguns anos. Eu acho que esses pontos é que fizeram com que ele tivesse essa disciplina tática. Então, esses 3 pontos me chamaram muita atenção no Lloyd. Eu, como angolano mais antigo aqui no Brasil, no futebol brasileiro, quero dar as boas-vindas para o Lloyd, que ele venha aqui, que ele ajude o Vasco a ter muitas vitórias, que ele eleve o nome de Angola, que ele volte para a seleção de Angola. E também eu tô louco para assistir um jogo em São Januário, na Barreira. Lloyd, agora é com você. Eu quero estar lá na arquibancada, vibrando muito com o Vasco e com você. É isso aí. Bem-vindo ao Brasil e vamos que vamos, Vasco! Tá aí, né? Eu acho que se o Lloyd conseguir ter o mesmo sucesso que o Johnson teve aqui no futebol brasileiro, ele vai ajudar com toda certeza o Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo aqui, vamos falar sobre o atacante Bryan Palacios, porque o diretor de futebol do Atlético Mineiro, o Vitor, atualizou nessa sexta-feira o interesse do Vasco na contratação do atacante colombiano Bryan Palacios. Segundo o dirigente, a situação está em análise interna lá no Atlético Mineiro. Palacios deve ser cedido ao Vasco por empréstimo. O Vitor até citou o investimento, né, que o Galo fez para trazer o jogador. Palacios tem contrato com o Atlético até dezembro de 27. O jovem jogador de 22 anos, ex-Atlético Nacional da Colômbia, custou 3 milhões de dólares, cerca de 14,8 milhões de reais na época, aos cofres do Atlético Mineiro. O jogador soma 29 jogos oficiais pelo Atlético, e sendo somente 8, né, como titular. Ele marcou 2 gols e deu 4 assistências. Em 2025, foram 3 partidas, todas como reserva, sendo a última há cerca de 1 mês. Na semana passada, o diretor Paulo Brax, do Atlético Mineiro, também falou sobre a situação de Palacios, disse que tem uma proposta do Vasco, que já tem um pré-acordo, mas que a situação não está totalmente fechada, que deve fechar um empréstimo com opção de compra. A tendência é que após o estadual, Bryan Palacios venha para o Vasco. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!